Se você foi um dos felizardos que conseguiu comprar um PlayStation 5, você deve ter notado que ele tem um pequeno problema. Ele não tem muito armazenamento. Ele vem com um SSD interno de 825 GB, mas você só consegue usar uns 600 e pouco. Não vai conseguir usar exatamente tudo. Isso porque junto com os jogos no armazenamento interno também está o sistema. E talvez não caiba todos os seus jogos, já que os jogos hoje em dia estão usando bastante espaço. E se você está vindo de gerações anteriores de console ou mesmo do PC, a primeira coisa que você pensa é, bom, é só eu adicionar um SSD, muito fácil, colocar um armazenamento externo. E pode ser uma das soluções para o PlayStation 5. Mas existem outras soluções também, e mesmo o armazenamento externo traz algumas limitações. Você pode usar ele para jogar os jogos do PlayStation 4 e para armazenar os jogos do PlayStation 5, mas não pode jogar os jogos do PlayStation 5. E aí que surge uma nova solução. Agora você pode instalar um NVMe dentro do seu PlayStation 5. Parece um pouco assustador? Parece um pouco confuso? Talvez seja um pouco confuso. E a gente pode aproveitar e de quebra fazer aqui um tutorial para você instalar o armazenamento externo no Xbox Series X e no Series S. É só você ir lá comprar o armazenamento proprietário e instalar no Series X e no Series S. É só isso mesmo. Depois você aperta um botão e tá resolvido o problema. Obrigado. Agora, para o PlayStation 5 é um pouco mais complexo. Não chega a ser exatamente difícil, não precisa se apavorar, não precisa levar para um técnico instalar o armazenamento externo no seu PlayStation 5, ou mesmo a expansão com NVMe, mas tem alguns parâmetros que você precisa seguir, algumas informações que você realmente precisa saber antes de fazer a expansão do armazenamento. Como eu disse, a primeira opção é a mais básica. Você pode utilizar um armazenamento USB. Você pode utilizar um SSD externo, um HD externo, ou mesmo um NVMe externo. Existem algumas soluções como esses adaptadores USB e mesmo esses docks USB tipo C que você pode utilizar para conectar no seu PlayStation 5. E, inclusive você pode utilizar um NVMe M.2 ou um SATA M.2 para colocar nessa case. Ou se não, você pode utilizar um HD externo ou um SSD externo. Existem já vários modelos de HD externo e se você estava vindo de gerações anteriores, provavelmente você já tem. O problema é que no PlayStation 5 você só pode rodar jogos do PlayStation 4 no armazenamento externo. E se você quiser rodar jogos do PlayStation 5, você precisa copiar de volta para o armazenamento interno. E se você já tem você sabe que é um pouco doloroso. Demora um pouco porque existe uma certa limitação. A própria Sony parece ter colocado uma limitação para você trazer os arquivos de volta para o PlayStation 5. Não importa quão rápido seja o seu armazenamento. Então, caso você esteja procurando uma solução para armazenar os jogos, ou mesmo para rodar os jogos de PlayStation 4, você pode escolher um SSD SATA. Você pode utilizar simplesmente um adaptador USB, conectar na porta USB do seu PC, lembrando que precisa ser pelo menos um USB 3.2 ou com velocidade suficiente, conforme especificado pela própria Sony. Depois de você fazer isso, vai formatar e simplesmente utilizar. Vai aparecer para você como uma das opções. Você pode usar várias opções de discos, ou seja, você pode usar um HD, um SSD, vários SSDs, mas não simultaneamente. Só dá para usar um por vez. Então você vai ter que ficar trocando ali o armazenamento. Então você pode ter vários jogos já baixados, mas você vai precisar ficar trocando, não dá para colocar todos ao mesmo tempo. Você pode utilizar também um dock desses externos para NVMe, pode ser para SATA M.2, para NVMe M.2, mas novamente vai estar limitado pela velocidade. Não adianta você colocar um M.2 e tentar rodar jogos do PlayStation 5 porque não vai rolar. Se você quiser rodar jogos do PlayStation 5 com uma expansão, você vai precisar ir para um armazenamento NVMe PCI Express 4.0. E eu sei que você não prestou muita atenção no 4.0, mas essa é uma parte bem importante. O PlayStation 5 não traz uma solução proprietária
proprietária, ou seja, deixa à vontade para você escolher qual SSD NVMe você quer utilizar, mas tem algumas pegadinhas. Existem alguns requisitos mínimos para você poder utilizar no PlayStation 5. O mais importante deles é justamente esse número que você não prestou muita atenção, o 4.0. E como descobrir isso? Bom, é muito fácil, basta você dar uma olhada na página do produto, ou mesmo onde você for comprar, sempre está escrito lá se é 3.0 ou 4.0. E a grande diferença, além do preço, é a velocidade. Existe uma velocidade muito maior e nós temos aqui também uma tecnologia mais recente, que é necessária para o PlayStation 5. Para acompanhar o armazenamento interno do PlayStation 5, que vai ali até a casa dos 5.500 MB por segundo, você vai precisar de um PCI Express 4.0 bem rápido. Aí você fala, mas eu não quero, de repente eu só queria armazenar mesmo os jogos no M.2, mas eu queria que ficasse dentro do PlayStation 5. Eu vou instalar lá e não queria nada externo. Não vai rolar. Caso você pegue um SSD que não atenda às especificações, o videogame simplesmente vai dar a opção de você desligar. Essa é a única opção que tem. Então a Sony não vai deixar você ligar o console se você não colocar um SSD compatível. Então você vai ser obrigado a retirar o SSD e colocar um compatível ou ficar sem o SSD. Como as outras alternativas são bem simples, como eu disse, basta você conectar o dispositivo externo e já sair usando, seguindo o passo a passo que o próprio console vai apresentar para você, a gente vai aqui para outra alternativa que parece muito complicada, afinal, você vai ter que abrir o seu console. Você já pensou nisso? Será que você vai perder a garantia? Não, não vai perder a garantia. A própria Sony tem no site dela algumas instruções, caso você tenha dificuldade e o nosso tutorial não seja suficiente, você pode procurar o tutorial da própria Sony, onde eles mostram o passo a passo e deixam claro que você não vai perder a garantia abrindo o seu console. Afinal, você praticamente não vai abrir, ele está meio que externo, mais interno. Você só vai tirar uma capa para poder acessar o local. É um pouquinho mais complexo do que colocar no Xbox, tá bem mais complexo se for comparado do Xbox, mas é bem simples. Aqui nós escolhemos um SSD NVMe PCI Express 4.0 de 2 TB. Nós escolhemos aqui um Kingston Fury Renegade, como eu disse, PCI Express 4.0 2 TB. Mas se você quiser colocar menos ou mais, bom, você pode ir dos 250 GB até os 4 TB. 250 GB é o mínimo e 4 TB por enquanto é o máximo, mas é bem possível que a Sony atualize isso e no futuro a gente tenha uma capacidade maior, já que hoje em dia você não encontra NVMe 4.0 maior que isso. Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, é claro. O Kingston Fury Renegade atende perfeitamente o que nós precisamos aqui, ele tem a capacidade que vai dos 500 até os 4 TB, dependendo do modelo. Ele vem com uma controladora Phison E18 e usa NAND 3D TLC. Claro, você não precisa de todas essas especificações, você só precisa que seja PCI Express 4.0 e você precisa que atenda aos requisitos de velocidade, que é no mínimo 5.500 MB por segundo. E isso também normalmente já vai estar na embalagem ou pelo menos na página do fabricante. Isso é bem importante, porque apesar de ser possível instalar SSDs PCI Express 4.0 mais lentos, não é recomendável. Afinal, por enquanto você pode conseguir utilizar os jogos e rodar os games atuais, mas é bom lembrar que a gente está na primeira geração de games do PlayStation 5, novamente dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. E na próxima geração é bem possível que os games fiquem mais exigentes. Então, a minha dica é, atenda às especificações mínimas, pelo menos 5.500 MB por segundo, porque talvez no futuro você precise fazer um upgrade se optar pelo mais barato, a não ser que esteja muito caro no momento e aí você queira somente utilizar o que está funcionando agora, já tendo em mente que no futuro você vai ter que gastar de novo, provavelmente. Outro ponto importante é que dependendo da capacidade do NVMe, ele pode variar nas velocidades, então as fabricantes podem ter diversos modelos com o mesmo nome ou com diferentes capacidades. E essas diferentes capacidades trazem também diferenças no tempo de durabilidade do produto, ou seja, nos terabytes escritos, o TBW, e também nas velocidades de leitura e escrita. Então confere o modelo especificamente e qual é a taxa de leitura e escrita para aquele produto e para aquela capacidade. O Kingston Fury Renegade é um produto que é recomendado pela própria Kingston para o PlayStation 5, ou seja, ele atende às especificações e com folga, já que o mínimo é 5.500 e ele chega aos 7.300 MB por segundo no modelo de 2 TB. Mas mesmo nesse modelo nós temos algumas diferenças. A boa notícia é que o modelo de 500 GB já atende a necessidade, com 7.300 MB por segundo de leitura e 3.900 MB por segundo de gravação sequencial. Os demais modelos, o de 1 TB e o de 4 TB, também atendem os 7.300 MB por segundo de leitura. O modelo de 1 TB ainda faz 6.000 MB por segundo de gravação sequencial, enquanto que os de 2 e 4 TB fazem 7.000 MB por segundo de gravação sequencial. Em relação à durabilidade, o modelo de 500 GB tem 500 TB de escrita de durabilidade
velocidade garantida pelo fabricante. O modelo de 1 TB traz 1.0 petabytes de escrita, o de 2 TB traz 2 petabytes de escrita e o de 4 TB 4 petabytes de escrita. O que significa que vai ser mais do que suficiente para você escrever muitos jogos no seu NVMe. Isso é tão importante quanto a velocidade, afinal você não quer investir muito dinheiro e o negócio simplesmente perder a sua durabilidade no meio do caminho. Além disso, uma garantia de 5 anos. Em relação aos tamanhos, tem um espaço muito bom para o armazenamento do PlayStation 5, você consegue colocar até os modelos com um tamanho bem grande. Esse aqui é de 80mm, mas tem até alguns maiores ou menores, dependendo da capacidade ou mesmo do tipo. Tem alguns até industriais que acabam servindo para você utilizar aqui, que são usados no mercado corporativo, mas mesmo assim servem no PlayStation 5, desde que atenda todos os requisitos que estão lá no site da fabricante. Uma das características do NVMe PCI Express 4.0 é que ele esquenta bastante, e a Sony recomenda que você utilize um dissipador. Você pode comprar um NVMe com dissipação ou você pode adicionar uma de um fabricante terceiro, desde que seja suficiente para você conseguir colocar a cobertura que vem no próprio console. Esse modelo já traz aqui um dissipador de alumínio bem fino que deve ser suficiente para fazer a dissipação. Nós já temos inclusive alguns testes externos que mostram que não tem uma grande variação você utilizando com ou sem dissipação, mas é bom prevenir, afinal os jogos recentes talvez não utilizem tanto o NVMe, mas no futuro eles podem exigir bastante, e quando exige bastante da taxa de transferência, ele esquenta um bocado. Agora que você já sabe o que você precisa para fazer o upgrade, a gente vai fazer o upgrade. Nós todos. Eu, você e todas as pessoas que estão assistindo o vídeo, porque eu também não fiz o upgrade no meu PlayStation 5, e sim, o espaço já foi faz muito tempo e eu já me cansei de ficar mandando o jogo de um lado para o outro. É para isso que eu peguei um console da nova geração. Então vou mostrar para vocês como é que faz o upgrade, e acredite, é bem fácil. Bom, e para fazer isso você vai precisar de um PlayStation 5, se você não tem, você pode parar por aqui mesmo e voltar quando você tiver um PlayStation 5. Caso você já tenha, você vai precisar dele, não importa se é a versão digital ou se é a versão com mídia física, né? Ambos vai ser o mesmo procedimento. Então se você colocou a base, primeiro tirar a base. Chave de fenda, não use a faca de cozinha, guarde o parafuso, senão você vai perder. Depois você vai precisar de uma chave Phillips número 1. Sabe qual que é a chave Phillips número 1? Se você tiver um desses bitzinhos, você vai saber, vai estar escrito PH1 ou Phillips ou P1. Eu recomendo que você use a chave Phillips certa, ou pelo menos o mais próximo da correta, para você não espanar o parafuso. É um parafuso muito comum que a Sony usa no PlayStation 5. Agora a parte que curiosamente é mais difícil do que pôr o próprio SSD, que é abrir a tampa do PlayStation 5. Basta você deitar ele aqui, levantar um dos lados, ou os lados no caso, né? E deslizar. Então basta você apoiar aqui, ó, na parte traseira e superior aqui do PlayStation 5, do lado que não tem o logotipo, você dá uma levantada nele aqui e puxa, e aí ele vai deslizar e sair a tampa. Então, ó, você pode ver que tem uma travinha aqui, essa daqui que você levanta. E aqui a gente já tem acesso a onde vai estar localizado o slot para o SSD NVMe PCI Express 4.0. Você vai soltar esse parafuso aqui. Na hora de tirar, cuidado para você não jogar aqui dentro, porque isso aqui é a fã do PlayStation 5, então tira com calma. Depois disso, a tampinha vai sair. Viu que ela tem uma travinha aqui embaixo? Então ela é encaixada assim, só puxar ela que ela vai sair. Essa daqui é a tampa, né, que a gente fala para cobrir, porque ele tem aqui, ó, uma altura máxima mais a tampa com o dissipador, tá? Então na hora de comprar o dissipador, se atente à altura máxima. E aqui tá o slot. Bom, o que você vai precisar fazer? Primeiro, tá vendo esse parafusinho aqui? Esse parafuso é quem vai prender o seu SSD. Então o que você precisa fazer? Ver qual que é o tamanho dele. O nosso é de 80, como eu falei para vocês. Então dá uma olhada lá no site da fabricante antes, ou se não, pega o SSD e coloca aqui para medir. A gente vai precisar mudar do 110, que é o máximo, para 80, tá? Então vamos soltar aqui esse parafusinho. E aqui saiu esse espaçadorzinho aqui, ó. Esse espaçador você vai precisar para colocar onde? Nos 80. Depois vamos abrir o SSD, que é mais fácil, né? Pega uma tesoura e abre. Essa é a minha tesoura. Cuidado que com esse SSD você tem aqui uma chave do Acronis True Imaging. É sua, guarda, tá? Isso aqui é um software muito bom que vem de graça praticamente, ou você paga junto. Como eu falei para vocês, ele já vem com um dissipadorzinho aqui, ó, na parte de cima, então já tem um dissipadorzinho de alumínio, e na parte de baixo não, mas esse adesivo aqui, ele também ajuda a conduzir. Se você for colocar um dissipador, você não precisa tirar nada, é só você adicionar do jeito que tá aqui que já vai ter condutividade, tá? Como eu falei, se você não sabe o tamanho, é só medir aqui mais ou menos, você vai ver que esse aqui cabe no de 80. Tá vendo que ele tem aqui um cortezinho no meio? Na verdade não do meio, ele tem um corte aqui mais para a direita. Ele vai encaixar com um cortezinho que tem lá
no slot. Então é só você posicionar aqui, deixa ele meio inclinadinho, coloca ele aqui. Encaixou, tá encaixado, vai ficar solto assim, depois você só vai colocar no lugar. Tá vendo como é fácil? Não confunda, tá, galera? Tem aqui as lanes até aqui embaixo, é na parte de cima aqui, onde tem a travinha. Tá vendo que vai ter uma travinha ali no meio, um pininho, inclinadinho aqui. E pronto, só colocar o parafuso de volta. Ah, se você não tiver um lugar muito iluminado, uma lanterna ajuda também. E uma chave imantada também ajudaria. Colocou de volta. Travadinho aqui, o parafuso. Fica o espaçador embaixo, o SSD e depois o parafuso prende ambos. E já está no lugar. Depois é só a gente colocar o cover de volta, encaixa a travinha primeiro, desce ele na posição, o parafuso de volta. Pronto, agora é só você fechar. Muito bem, galera, já está instalado. Tá vendo como foi difícil? Agora a parte mais complicada, que é colocar a tampa. Não, colocar a tampa é o mesmo processo, só que ao contrário. Então, tá vendo, ó? A gente tem aqui as travinhas, todas apontando para cá, então, pela lógica, só você colocar aqui com calma. A hora que ele encostar mais ou menos nos furinhos, pronto, quando fizer esse barulho de quebrou, encaixou ou quebrou. Eu, para fins de adiantar o processo, não vou colocar a base, mas é só você colocar a base de volta. Se você tirou, provavelmente foi você que colocou. Bom, agora que já está montado o seu PlayStation 5 e definitivamente com a base instalada, é só você ligar ele. Não é um HD, tem um jogo dentro que está fazendo barulho. Muito bem, depois de ligar ele vai aparecer aqui, ó, armazenamento em SSD M.2. Para usar sua SSD M.2 você precisa formatá-la. Quando você formatar sua SSD M.2, todos os seus dados serão excluídos dela. A gente não tem nenhum dado, então sem problema. Se você deseja continuar usando o seu PlayStation 5 sem formatar sua SSD M.2, desligue seu PlayStation 5 e remova sua SSD M.2. O PlayStation é meio grosso, mas não, ele não deixa você, mesmo que seja o correto, sem formatar, sem chance. Observe que os dados salvos, capturas de tela e videoclipes não podem ser salvos no armazenamento em SSD M.2. Então esse é um ponto importante. Se você quiser colocar os seus gameplays, as suas músicas, não dá para rolar no SSD NVMe M.2. Não, você colocar no armazenamento interno mesmo. Então de qualquer forma vai ocupar um espaço lá. Mas não tem muita opção. Então é a melhor opção que tem. Então, já que a gente não quer desligar, a gente vai formatar o SSD. Liga aí, controle. O controle já desistiu. E levou exatamente esse tempo mesmo para formatar. Essa é a velocidade de leitura da sua SSD M.2. Se você enfrentar problemas ao jogar um jogo instalado no armazenamento em SSD M.2, tente instalá-lo no armazenamento do console. Então aqui a gente tem uma velocidade de leitura de 6.557,0.021 megabytes por segundo, mas pelo menos pela experiência que a gente teve aqui já com outros modelos que são mais rápidos e às vezes até mais lentos, ele acaba usando mais ou menos essa velocidade. Então não é muito confiável esse benchmark do PlayStation 5. Basta que ele aceite, mas normalmente vai dar aproximadamente 6.500, 5.500, dependendo do modelo, tá? Esse SSD em tese bateria até mais, mas ele acaba medindo um pouco menos, mas já é mais do que o suficiente, que seriam 5.500 megabytes por segundo. Sua SSD M.2 foi formatada. Para alterar onde os jogos serão instalados, vá para configurações, armazenamento, local de instalação. Para remover com segurança sua SSD M.2, primeiro desligue o seu PlayStation 5. Né? Bom, depois que chegar aqui é só ir lá em configurações. Onde que vai em configurações? Não estou vendo aqui. Armazenamento. E nós temos aqui, ó, armazenamento do console e armazenamento SSD NVMe, na verdade tá SSD M.2, é que demora tanto para aparecer ali. Enfim, esse daqui é o seu armazenamento do NVMe e esse aqui é o armazenamento interno. E agora você pode transferir os jogos do armazenamento interno para o NVMe M.2. Em relação a desempenho, você não vai ter nenhum prejuízo, como eu disse, pelo menos em todos os jogos atuais lançados para PlayStation 5 até a data dessa publicação. O NVMe M.2 tem o mesmo desempenho, praticamente o mesmo tempo de carregamento, às vezes até mais rápido, e você vai ter a mesma performance se estivesse usando o armazenamento interno. Vocês viram que tem uma observação lá no começo de caso você tenha problemas rodando no armazenamento NVMe M.2, SSD PCI Express 4.0, você pode voltar ou você deve voltar para o armazenamento interno. Isso provavelmente é a Sony já se precavendo de alguns modelos que não atingem a velocidade necessária e que talvez só rodem no armazenamento interno.
Agora eu me sinto na nova geração. Outra coisa que você pode fazer também é escolher o local padrão que você vai utilizar para o armazenamento. Então, se você quiser já instalar os jogos PlayStation 5 direto no NVMe M.2, basta você selecionar aqui e ele já vai baixar e instalar os jogos para PlayStation 5 diretamente lá. Para PlayStation 4 você pode fazer a mesma coisa também, ou pode usar um armazenamento externo, já que você não vai querer usar nem o armazenamento interno e nem o M.2, que é bem mais rápido. E um detalhe bem importante, se você acabou de comprar o console, talvez seja uma boa ideia primeiro atualizar. Não sei qual versão de firmware, de software veio, mas só foi adicionado recentemente, pelo menos no momento que a gente grava esse vídeo, a atualização que permite a instalação de NVMe M.2. De qualquer forma, é sempre melhor atualizar primeiro para depois fazer a instalação do armazenamento interno, ou quase semi-interno. Então estão respondidas todas as suas dúvidas que você poderia ter sobre armazenamento no PlayStation 5, inclusive como instalar um NVMe M.2 PCI Express 4.0 e já sair usando. Mas eu quero saber de vocês, qual opção vocês escolheram? Vocês foram com SSD, vocês foram com HD externo, vocês foram com NVMe M.2, foram com uma grande quantidade ou foram com um bem pequenininho para no futuro fazer upgrade? Pegaram o mais barato, pegaram logo mais rápido para se garantir para o futuro? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!